até o nosso primeiro entrevistado. Eu vou cumprimentá-lo para conversar com a gente. Saúdo o economista, mestre em serviço social pela Universidade Federal de Santa Catarina e assessor sindical Maurício Molinari. Maurício Molinari, bom dia. Bom dia Anderson, bom dia a todos os ouvintes aí do Faixa Livre. É um prazer estar aqui conversando contigo. Prazer nosso, sempre de receber aqui no Faixa Livre, viu, Maurício? Quero agradecer muito a tua presença para a gente falar um pouco sobre os rumos do país ao longo desse ano de 2025. Vamos nos aproximando aí do último mês do ano, o momento, obviamente, da gente começar a fazer um balanço do que foi esse 2025, especialmente para a classe trabalhadora, né? Um governo do presidente Lula, essa amplíssima aliança que enfrentou uma série de dificuldades e segue enfrentando sérios problemas, graças, obviamente, às características desse governo, né? Essa aliança amplíssima estava na cara que produziria uma série de efeitos, e a gente tem percebido isso no dia a dia, especialmente lá no Congresso Nacional, não só por conta de uma oposição muito organizada contra o governo, mas especialmente pela defesa do próprio governo de pautas que vão de encontro aos interesses da classe trabalhadora, né? A gente tem aí essa situação envolvendo a retirada de direitos para sustentar a lógica do arcabouço fiscal, esse fiscalismo que se mantém no nosso país, ao mesmo tempo em que o Congresso Nacional meio que racha em relação ao governo, em especial diante desses problemas que surgiram aí com o Hugo Mota e o Davi Alcolumbre, que a gente daqui a pouquinho vai se debruçar sobre eles. Mas antes, o Maurício, eu queria uma análise ampla tua a respeito do que foi esse ano de 2025 para a política, especialmente para o governo Lula. Como é que se avalia essa gestão em seu penúltimo ano de terceiro mandato, Maurício? Bom, Anderson, eu avalio que existem alguns fatos políticos relevantes nesse penúltimo mandato, né, do governo Lula. Em primeiro lugar, a gente precisa lembrar que ao final do ano passado, todas as pesquisas, aquelas pesquisas de opinião eleitoral, elas apontavam um derretimento da popularidade do governo. Diante disso, um governo que nos seus primeiros 2 anos tinha colocado como prioridade máxima a manutenção do arcabouço fiscal e, ao manter o arcabouço fiscal, aceitar todas as limitações da economia brasileira regida por esse cinturão de ferro, né, por essa que é justamente o arcabouço fiscal para fazer frente aos pagamentos religiosos dos juros e amortização da dívida pública, que é um mecanismo fundamental de manutenção do grande capital na sociedade, que opera na sociedade brasileira, né? Não necessariamente o capital nacional, né? Um capital que é internacionalizado e que opera aqui. Então, os 2 primeiros anos, ao aceitar deliberadamente essa agenda, e não apenas aceitar, né? Reforçar essa agenda a partir da forma como se tratou a política do Banco Central e todas as declarações e posições do próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, isso colheu um amplo derretimento daquele apoio que levou às eleições de 2022. Então, o governo passa a operar uma certa virada de chave, né, com um grande sentido de oportunismo eleitoral, porque, na prática, né, é aquele típico governo que promove 2 anos de dinâmica mais rígida e 2 anos depois, né, na véspera da eleição e no ano eleitoral, de uma dinâmica mais frouxa, porém sem abdicar dos mecanismos do controle dos gastos fiscais. Então, aí o governo passa a operar uma mudança e coloca na pauta 2 questões fundamentais, né, já na virada do ano passado para esse ano. Em primeiro lugar, o tema justamente da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, e, em segundo lugar, não por vontade original do governo, mas por dinâmica do movimento popular, o tema da jornada do fim da escala 6x1. Então, esses 2 temas se apresentaram na virada do ano. Então, o governo passou a encampar essas 2 medidas, que são medidas, é preciso deixar claro, né? A isenção do imposto de renda foi sancionada agora no dia 26 de novembro. É uma medida favorável, não, é impossível ser contrária a uma medida que vai beneficiar, nos cálculos do governo, em torno de 15 milhões de trabalhadores, porém, é uma medida que a gente precisa ter claro que é uma medida que mexe no sistema de distribuição da renda daquela faixa mais empobrecida da população. Não é uma medida que vai mexer no grande tema da propriedade privada brasileira, não é uma medida que vai atacar a dinâmica de sequestro do orçamento público através dos mecanismos financeiros e fiscais que hoje a grande burguesia tem instituído no Brasil, mas é uma medida que mexe
numa determinada forma de distribuição de parcela da renda para as camadas mais populares e que dá uma certa sensação geral de que é um governo que passa a assumir pautas populares. Então, esse é o primeiro dado. Isso, obviamente, vai reverter numa melhora das condições políticas eleitorais do governo Lula. Não no sentido de uma melhora da capacidade de articulação e de mobilização da esquerda brasileira, que essa permanece praticamente em estaca zero, né? A gente não vê grandes mobilizações acontecendo em momento quase que nenhum, a não ser fatos muito isolados que promovem marchas, né, em defesa a pautas específicas, mas que não conseguem colocar em questão um projeto geral para a sociedade, para a economia e para a política brasileira. Né? E o tema da escala 6x1, que ficou meio em banho-maria, agora algumas declarações do ministro do Trabalho dizendo que vai acontecer, o Lula apontando que vai acontecer, mas isso também num certo compasso de espera. Né? Então, o governo se reposicionou em função dessas medidas que, repito, não rompem com a dinâmica geral da economia, da defesa da propriedade privada do grande capital, que se dá em torno do arcabouço fiscal, da dívida pública, das renúncias fiscais e todos os mecanismos que hoje, a partir do Estado, sustentam a propriedade privada do grande capital no Brasil e mexem nessas franjas da distribuição de renda para a população mais carente, que obviamente tem efeitos positivos do ponto de vista da satisfação dessas camadas que a partir agora do primeiro mês do ano que vem vão sentir já, por exemplo, trabalhadores formais que ganham abaixo dos 5 mil vão sentir um incremento direto de renda no mês, porque não vão ter aquele desconto, o mesmo volume ou nenhum imposto de renda retido em folha. Então, isso vai trazer um benefício até considerável do governo. Então, esse é o primeiro fato político que eu atribuo a essa movimentação do governo. O outro fato político relevante, Anderson, que bem rapidamente, é a incapacidade e política de Bolsonaro e sua família representar os interesses da extrema-direita. Então, nesse ponto de vista, também o próprio governo Lula foi muito beneficiado, porque a forma como a família Bolsonaro vem agindo desde que perdeu a eleição é uma forma de fato, de degradados que chegaram à presidência da República num golpe de sorte, lá em 2018, e que não tem condições políticas para preservar aquele apoio, né, que fez com que, bem ou mal, o Bolsonaro tivesse tido quase metade dos votos na eleição de 2022. Então, o Bolsonaro, as atrapalhadas de Bolsonaro, digamos assim, de seus familiares, os equívocos políticos estruturais, a adesão à política de taxação de Donald Trump, tudo isso também abriu uma perspectiva muito favorável para o governo Lula se posicionar no cenário político eleitoral do ano que vem. Então, eu diria que esses dois fatos importantes, nesses dois campos políticos muito bem consolidados hoje na dinâmica política eleitoral brasileira, são demarcadores assim dessa virada do ano passado para o final desse ano e firmando as balizas para o ano que vem, porque esses dois movimentos condicionam tudo isso que a gente vai conversar aqui hoje, Anderson, só que é essa disputa no interior do parlamento, que é todo esse reposicionamento de forças políticas em torno desses dois campos, repito, da política eminentemente eleitoral, porque a gente também não pode confundir a dinâmica política eleitoral com a integralidade da dinâmica política brasileira, que essa, obviamente, também tem outras dimensões mais profundas do que apenas o processo eleitoral, apesar de que, no atual momento, de ausência de uma perspectiva organizada da classe trabalhadora, a dinâmica eleitoral ela se sobreponha pela própria ausência de outra dinâmica política mais estruturada na sociedade brasileira. Sem dúvida, sem sombra de dúvidas. Isso é um grande problema que a gente enfrenta, essa dinâmica eleitoral se sobrepondo a necessidade que há de se fazer a discussão da política nas ruas, como a gente sempre tem defendido aqui no nosso programa. Maurício, a respeito dessa dinâmica institucional em especial, eu queria já trazer a análise tua a respeito do que a gente teve ontem lá em Brasília, né? Porque no Palácio Planalto houve aquela cerimônia de sanção da lei que isenta os brasileiros de pagamento do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. Um evento pomposo, série de lideranças políticas. Aliás, o deputado Chico Alencar, que esteve aqui conosco no programa ontem pela manhã, ele até saiu um pouquinho mais cedo do horário combinado, porque ele ia para lá, para o Palácio Planalto, para acompanhar essa cerimônia. Muitas lideranças lá em Brasília acompanhando esse evento, só que duas ausências foram muito visíveis ali naquela cerimônia, de dois personagens importantes nesse processo, de acordo com o próprio Palácio Planalto.
Eu me refiro ao presidente da Câmara, Hugo Mota, e ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Ambos tinham ali lugar, um palco com Lula do lado dele, enfim, as cadeiras ficaram vazias, nenhum dos dois apareceu para a cerimônia. Isso aí estava, de alguma forma, precificado, já vinha se falando a respeito dessa possível ausência dos dois diante da crise que surgiu ao longo dos últimos dias. Ambos romperam com o governo, Davi Alcolumbre, o próprio Hugo Mota, enfim. A gente repercutiu isso até na entrevista que eu fiz aqui com o Chico ontem. O fato é que o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, e a ministra da Secretaria-Geral, a Gleisi Hoffmann, tentaram ali fazer sinalizações para ambos, para o Mota e para o Alcolumbre, dizendo da importância deles, enfim. O próprio processo de aprovação da isenção do imposto de renda, que se deu por unanimidade nas duas casas, é bom registrar isso. Enfim, mas eu queria saber de você, Maurício, o que representa, na tua avaliação, esse rompimento, digamos assim? É uma sinalização de ambos, tanto Davi Alcolumbre como do Hugo Mota, de que vão fazer oposição ao governo em 2026, que é ano de eleições, eles podem estar debandando aí para uma outra candidatura, uma candidatura mais ainda à direita, que é esse governo Lula que a gente tem até aqui. Como é que você avalia? Qual é a sinalização que é dada a partir dessa ausência de Alcolumbre e Mota da cerimônia de sanção da isenção do imposto de renda? Bom, Anderson, eu nunca atribuiria a palavra ruptura a pessoas que estão nas posições que eles estão, né? Esses sujeitos que representam politicamente as posições ocupadas no interior da Câmara dos Deputados do Senado, eles nunca rompem com ninguém, né? Eles, na verdade, a única ruptura que eles já têm, mas essa é a história, desde que se conhecem por sujeitos políticos, é com os interesses da classe trabalhadora. Mas do ponto de vista da política dos acordos, da pequena política do cotidiano, eles são as velhas raposas de sempre, que simulam uma ruptura aqui, simulam uma ruptura acolá, para negociar melhores posições em um momento onde, de fato, o que a gente está vendo, diante, inclusive, da implosão mais recente, né, da liderança da família Bolsonaro em torno desse campo difuso de uma extrema-direita brasileira, é justamente esse reposicionamento dessas figuras em torno da preparação para o processo eleitoral do ano que vem. Então, se de um lado o governo Lula ele já conta com o apoio antecipado de todo o bloco de partidos mais à esquerda, digamos assim, né, como, por exemplo, PCdoB, PSOL, PDT, PSB, etc., o governo Lula, então, busca, e as declarações das principais lideranças do PT e do governo são justamente de que buscam uma ampliação do campo de alianças para a eleição do ano que vem. Então, não basta esses partidos, né, que supostamente de um campo de esquerda, porque nem todos aí tem alguns que não têm a mínima ligação com a esquerda, mas, enfim, se colocam nessa classificação meio mal feita, né, dos campos políticos partidários brasileiros. Então, Lula já tem esses partidos, todos já estão no seu campo, então busca uma certa aliança, especialmente com 3 partidos, que é o MDB, a União Progressista, né, a federação feita entre a União Brasil e o PT, e o próprio PSD do Kassab. Então, só que o dado importante, Anderson, é que hoje no Brasil não existe mais uma centralização partidária, certo? Os próprios partidos, excluindo um ou outro da esquerda, o próprio PT, por exemplo, que tem uma centralização em torno da figura do Lula, mas também se a figura do Lula deixar de existir, o próprio PT também vai perder essa capacidade de centralização. Os partidos hoje são federações de mandatos parlamentares, onde esses mandatos parlamentares se preocupam muito mais com as suas bases eleitorais regionais. Então, diante disso, um MDB, um PP, né, um União Brasil, um PSD, eles têm uma composição muito diversa. Então, em algumas regiões onde a pesquisa eleitoral comanda a cabeça desses sujeitos, em algumas regiões onde o Lula tem uma grande adesão, as lideranças do partido dessa região querem compor com Lula. Em outras regiões onde a figura de Lula tem uma rejeição muito grande, como aqui, por exemplo, no caso de Santa Catarina, as figuras desse partido não querem estar na base. Então, há uma disputa no interior desses partidos e todas as movimentações de Alcolumbre, né, e do presidente da Câmara, vai no sentido de tentar se posicionar, tentar criar constrangimentos a essa capacidade que o governo Lula tem tido de atrair setores desses partidos
para o interior da sua aliança. E, de outro lado, né, alimentar concretamente a perspectiva eleitoral, talvez, né, não é certo, mas com uma grande probabilidade, em torno do governador de São Paulo, Tarcísio. Então, você veja que há todo um reposicionamento para ganhar preço. O que essas figuras políticas querem é ganhar preço, porque, essencialmente, não há uma ruptura do ponto de vista mais estrutural entre a natureza da Câmara de Deputados do Senado e a natureza da Presidência da República, porque a natureza do parlamento no Brasil, especialmente no grau de dominação burguesa que a gente tem hoje na política brasileira, é de fazer a operacionalização dos grandes negócios da burguesia. Então, perceba que qualquer pauta que toque estruturalmente na propriedade, não estou falando aqui da isenção do imposto de renda, que, como eu falei anteriormente, ela não toca essencialmente na propriedade privada do grande capital, né? Mas uma pauta que toque na propriedade privada do grande capital ou na taxa de lucratividade dessa propriedade privada, essa vai colher uma unidade tremenda no interior do parlamento. E, de outro lado, a natureza da presidência da República, que supostamente representaria o povo eleito através do sufrágio universal, também está cooptada por uma perspectiva do grande capital, porque o povo, ele é uma categoria sem forma, né? Dentro do povo tem a burguesia, tem a pequena burguesia, tem a classe trabalhadora, tem os setores dos setores rurais, mas a classe trabalhadora só consegue se impor e fazer a sua pauta ser sentida no interior da presidência da República durante o sufrágio universal, se essa população trabalhadora estiver organizada, e não é isso que a gente vê. A gente vai caminhando para um processo eleitoral, Anderson, onde a classe trabalhadora se encontra desorganizada em vários sentidos. Desorganizada no sentido político-partidário, não há um partido que represente organicamente e legitimamente, no sentido de ser reconhecido como tal pela classe trabalhadora, que represente os interesses da classe trabalhadora. Não há centrais sindicais em nível nacional que representem e pautem sistematicamente os interesses da classe trabalhadora, e os interesses da classe trabalhadora aparecem em explosões momentâneas, como, por exemplo, a luta pelo fim da da escala de trabalho 6x1, mas é muito pouco diante da complexidade e da totalidade das pautas. Então, diante de uma classe trabalhadora desorganizada, favorece essa dinâmica de reposicionamentos meramente eleitoreiros, sem densidade do ponto de vista de projeto político. Não há uma ruptura em torno de projeto político. Não há uma ruptura em torno, porque o governo Lula aprovou o imposto de renda, isenção para quem ganha até 5 mil. Bom, isso aí foi aprovado por unanimidade no Senado e aprovado na Câmara também. Não houve uma tentativa de boicotar essa pauta. Então, eu diria, Anderson, que está muito mais associado a esses reposicionamentos na disputa eleitoral do ano que vem, essas figuras políticas dos partidos do Centrão tentando resistir de alguma maneira à capacidade de atração que o governo Lula tem a outras figuras do partido, nessa dinâmica sem centralização partidária, né, onde as bases eleitorais regionais ditam a dinâmica política e não mais um projeto político, porque qual é o projeto político que o PSD representa? Todos representam, aliás, o mesmo projeto político, que é defender os interesses do capital. Mas como os interesses do capital estão garantidos, esses parlamentares querem simplesmente reproduzir sua própria posição no interior da estrutura do sistema político brasileiro e do poder e do orçamento, né? Porque eles têm poder e têm uma baita fatia do orçamento através do sequestro que é feito nas emendas parlamentares e tudo mais. Então, eu diria que esse é o grande jogo que está por trás, um jogo que não ameaça, isso não é ruptura no sentido profundo, né? São blefes, reposicionamentos, ameaças, que no fundo é para recompor um pacto logo ali na frente, quando acabar a eleição, todos eles vão estar de novo abraçados para discutir os grandes temas do capital. Pois é, o fato, Maurício, é que a gente tem um processo eleitoral pela frente, um processo eleitoral difícil, onde, como eu citei aqui, a direita tenta se reorganizar diante desse debacle do bolsonarismo, a prisão do ex-capitão que aconteceu essa semana, um dia histórico para o país, Bolsonaro já cumprindo pena por conta da tentativa de golpe, enfim. Diante desse cenário, com eleições presidenciais complicadas que teremos pela frente, você vê riscos para a dita governabilidade estabelecida pelo presidente Lula diante desse momento que há de tensionamento na relação com o Congresso? O presidente pode, de alguma forma, diante dessas pressões e dessa recomposição, digamos assim, do campo da direita, essa reorganização,
O Lula pode meio que virar uma rainha da Inglaterra em ano eleitoral, ainda mais com um Congresso extremamente empoderado? Eu acredito que não, Anderson. O Lula vai continuar ditando, em alguma medida, as cartas, sempre tendo claro, né? Dizer que Lula vai ditar as cartas não significa que vai avançar um projeto de ruptura com tudo que está aí, porque não é isso que está no horizonte do governo Lula. O governo Lula é um governo de composição, um governo que traz setores organizados da classe trabalhadora, mas sem uma pauta da classe trabalhadora, mas setores organizados da classe trabalhadora que não colocam claramente a pauta dos trabalhadores, e os grandes setores do capital que estão todos alojados, tanto no interior dos ministérios, quanto no interior da própria cabeça da Presidência da República, que tem como horizonte, né, a cabeça e a vice, né, defender justamente os interesses do grande capital e garantir uma governabilidade. Bom, mas diante disso, então, se o governo Lula continua ditando as cartas, né, mas o parlamento agora apresenta uma suposta ruptura, qual é a real capacidade do parlamento impor uma paralisia ao governo no ano que vem? Bom, os analistas aí gerais da grande mídia têm apontado para o tema da aprovação da lei orçamentária anual e da LDO, que o parlamento poderia, né, boicotar a aprovação do orçamento do ano que vem. Eu diria o seguinte, essa capacidade de boicotar o orçamento do ano que vem tem um limite muito claro, que é o limite dos interesses do grande capital. Porque o grande capital tem grande interesse no orçamento público. Se o orçamento público não for aprovado, se paralisam também programas bilionários, né, de repasse desse orçamento para o grande capital. Porque a tônica que a gente tem, não é? As pessoas acham, não vai paralisar a educação, vai paralisar a saúde. Bom, também pode ter algum grau de paralisia dessas áreas, mas também paralisaria, né, o sequestro do orçamento. Então, é muito reduzida a capacidade do parlamento, Anderson, de impor um travamento estrutural da pauta do governo, porque o governo não tem uma pauta que rompa com os interesses do grande capital. Então, paralisar a pauta do governo seria paralisar a pauta, em grande medida, do grande capital. E se esses parlamentares, em última instância, são funcionários do grande capital que financia a dinâmica das campanhas, que influencia politicamente, que tem um peso político e econômico gigantesco, em última instância, o limite colocado para uma paralisação da pauta é muito grande. E eu tenho clareza que a cúpula do governo Lula, a cúpula do PT, é muito racional na dinâmica, na compreensão dessas dinâmicas do Estado, nessas dinâmicas do poder político, nessas dinâmicas eleitorais, e já precificou isso. Bom, se querem fazer algum esperneio, não há grande potencial de incendiar, digamos assim, o Brasil, porque a pauta que o governo toca não é uma pauta que poderia ser barrada pelos representantes do parlamento, que tenha na sua natureza a defesa intransigente dos interesses do grande capital. O Marx já falava, qual é a natureza do parlamento? Ele espelha, no âmbito do poder político, a organização do capital no âmbito da sua propriedade privada, que é a propriedade por ações, que é exatamente a forma mais desenvolvida da propriedade privada capitalista, é a propriedade por ações, né, onde cada parcela... E o parlamento é a mesma coisa, é uma composição por ações dos interesses do grande capital, do capital financeiro, do capital industrial, do capital agrário, do capital comercial, de todas as frações do capital. Então, e como o Lula não tensiona esses interesses, pelo contrário, nas grandes questões ele mantém esses interesses, não há uma perspectiva de paralisia ou de incendiar, digamos assim, o ano eleitoral do ano que vem, dificultando o encaminhamento. Eu acho que até do ponto de vista a primeira pauta já do governo, que eu falei lá no início da nossa conversa aqui, que foram as duas tônicas da virada do ano passado para esse, que eram o imposto de renda e a 6x1, no imposto de renda foi aprovado já. O governo consolidou isso e a partir de janeiro já está implementado. E na 6x1, que é uma pauta que mexe mais estruturalmente em setores do grande capital, especialmente o capital comercial, o capital de serviços, nem tanto o capital industrial, né, mas especialmente o capital comercial e de serviços, essa capacidade o governo nunca assumiu essa pauta abertamente. Você vê que as declarações são sempre dúbias, são sempre... porque é uma pauta que mexe, de fato, com a estrutura da lucratividade desses setores. Então, diante disso, nessa pauta, inclusive, se o parlamento conseguir paralisar essa pauta, para o governo até serve como uma desculpa para lavar as mãos em torno de uma pauta que não foi construída a partir do governo. O governo teve que absorver essa pauta pela pressão popular em torno da campanha pelo fim da 6x1. Então você veja, Anderson, que não há, na minha leitura, uma possibilidade, uma capacidade do parlamento de fato, barrar as pautas centrais do governo.
pode sim criar uma rusga, criar um problema aqui e acolá, mas esses são problemas típicos da governabilidade burguesa tal como é feita, porque também se tirar essas rusgas, daí do que a gente vai falar da política, né? É bom até para entreter o auditório, né, ter esse tipo de disputa pontual aqui e acolá para dar essa imagem de que os grandes temas nacionais estão sendo debatidos no parlamento. Não estão. Lá no parlamento eles estão garantidos, não estão sendo debatidos. Os grandes interesses do capital estão sendo garantidos no parlamento. Debatidos nunca, não podem ser debatidos. Então tem que ter esse entretenimento em torno de uma declaração aqui e acolá, o Alcolumbre que rompe com o Lindenberg, e os analistas políticos da grande mídia conseguem fazer a cobertura em tempo real da Globo News, o dia inteiro falando disso. Então é bom para entreter o auditório, mas ir entretendo para desviar o foco do que é essencial. Um governo que defende os interesses do grande capital e um parlamento que também o defende. Portanto, não há como um barrar o outro se, na essência, ambos caminham no mesmo sentido. Eu não estou escutando, Anderson. Peço desculpas aqui, eu estava com o meu microfone fechado. Vira e mexe, eu deixo aqui ele fechado. Mas eu te questionava a respeito do seguinte, eu citei ainda há pouco essa reorganização que está acontecendo lá no Congresso Nacional nesse momento, diante da prisão do Jair Bolsonaro e dos golpistas, enfim, uma perda de capital político do Bolsonaro, em especial depois daquele episódio lamentável envolvendo a tornozeleira eletrônica, que a gente falou aqui, a exaustão ao longo dos últimos dias. Inclusive, se você quiser falar a respeito disso, você fica à vontade, mas diante de um momento como esse, de reorganização das forças políticas, você acredita que o Lula consegue reconstruir essa amplíssima aliança da direita em torno do seu nome para 2026, sem ceder mais espaços dentro do governo? Porque o que a gente tem aí sempre é essa cessão aí de cargos, de emendas por parte do Executivo ao Congresso Nacional para conseguir apoio político. Você acredita que o Lula, para conseguir reorganizar essas forças, aumentou o preço? O Congresso, o Centrão, enfim, essa turma mais fisiológica do parlamento, vai exigir mais do governo para que siga apoiando a candidatura do Lula para 2026? Bom, Anderson, acho que você coloca aí dois temas, né? Como vai se comportar o campo político-eleitoral em torno de Bolsonaro, porque ele continua existindo, né? A gente tem que ter essa noção. A família Bolsonaro está fazendo de tudo para perder, para implodir completamente a sua liderança desse campo. Porém, ela ainda ocupa uma posição estratégica no interior desse campo, mesmo fazendo de tudo para perder. É impressionante, né? Uma certa degradação da própria capacidade intelectual da extrema-direita, né? Você vê que não tem figuras políticas muito sofisticadas, são todas muito baseadas num certo culto à violência, uma certa solução mágica, né? E obviamente, né, um processo político ao se desenvolver pode criar figuras mais sofisticadas, mas até o momento não se criou essa figura sofisticada que tem a capacidade de entender a política de maneira mais ampla. E a segunda questão em torno desse campo em torno do governo Lula, né? Eu diria que, primeiro, em relação à família Bolsonaro, permanece havendo no interior da sociedade brasileira a consolidação de uma perspectiva que, grosso modo, aqui a gente define como de extrema-direita, uma perspectiva ultraconservadora, com pitadas de reacionarismo. Isso existe na sociedade brasileira e ganhou forma política quando Bolsonaro apareceu ainda lá em 2014, 15, 16, né? E o Bolsonaro então ocupou essa posição que tem aí em torno de 20%, 30%, basicamente em cima de camadas da classe da pequena burguesia, né? Da pequena burguesia brasileira, setores degradados que vem perdendo espaço diante do avanço do processo de monopolização que acompanha o domínio do grande capital, porque quem destrói a condição de vida do pequeno burguês é justamente o avanço do grande capital. E como o grande capital avança despodoradamente na economia e na sociedade brasileira e mundial, no geral, né, a gente tem uma ampla hegemonia do grande capital, essa pequena burguesia se revolta quanto isso e a sua revolta, que não é uma revolta, obviamente, que pode que não vai pensar na revolução, porque o pequeno burguês, em última instância, ele é um defensor da propriedade privada, né, portanto, de uma forma regressiva, uma forma atrasada de organização social, ele vai apoiar, então, essa perspectiva de extrema-direita que o Bolsonaro centralizou naquele momento.
assim como amplos setores da classe trabalhadora desorganizada, né, que ao não terem uma organização no seu processo de trabalho, porque não tem sindicato, porque não tem, ou no seu local de moradia, porque não tem associação de moradores com uma pauta progressista, acaba se organizando, né, nesses outros aparelhos de organização dessa população trabalhadora precarizada, que seriam as igrejas neopentecostais, né, com a influência do narcotráfico, das milícias e todos esses aparelhos que acabam dirigindo, então, essa parcela que daí compõe um bloco, né, muito sólido no interior da sociedade brasileira de apoio a essa perspectiva de extrema-direita, né, em cima da pequena burguesia e em cima dos setores desorganizados, precarizados, até em algum sentido quase lumpenizados da classe trabalhadora, né? Então aí você tem um bloco social muito coeso que Bolsonaro ocupava a liderança completamente hegemônica desse bloco até a eleição de 2022. Né? Tanto é que a votação de Bolsonaro é muito significativa, mas a incapacidade de operar, de manter íntegro esse bloco na posição de oposição ao governo Lula, fez o governo Bolsonaro fazer esse monte de trapalhadas. Né? Primeira tentativa de golpe frustrada no dia 8 de janeiro de 2023, e depois todos os desdobramentos dessa tentativa frustrada através do processo movido pelo STF contra a família Bolsonaro e contra os generais que estavam em torno da família Bolsonaro. Isso, de fato, desarticulou, em grande medida, essa capacidade política. Porém, né, e entretanto, Anderson, não houve nenhum processo político massivo para testar outra liderança que substituísse a figura de Bolsonaro e de sua família e de sua trupe. Né? E aí que está a emergência agora de figuras como Tarcísio, como Cláudio Castro, né? Até o nosso governador aqui em Santa Catarina, esse degradado aqui, Jorginho Melo, né? Tentando assumir no processo eleitoral do ano que vem, porque o processo eleitoral do ano que vem vai ser um teste, né? Caso o Bolsonaro não poder concorrer, vai ser um teste. Será que outra figura política de extrema-direita vai conseguir, num pleito eleitoral nacional, que vai centralizar a atenção de todo o Brasil, né? Vai conseguir e se apropriar desse, entre aspas, aqui, capital político da família Bolsonaro? É disso que se trata e é por aí que estão se movendo essas alternativas da extrema-direita. Substituirão ou não substituirão ainda a posição hegemônica que Bolsonaro ocupa no interior dessa parcela, dessa fração da população brasileira que aderiu a uma perspectiva de extrema-direita? Isso está para ser testado na eleição do ano que vem. E aí tem grandes dificuldades, porque se Bolsonaro firmar a posição e não apoiar, por exemplo, um Tarcísio, o Tarcísio já não vai conseguir se apresentar como uma figura hegemônica no campo da extrema-direita. Né? E quais vão ser as exigências de Bolsonaro para apoiar um Tarcísio, por exemplo? Porque, então, é nessa disputa que está esse campo da extrema-direita, né? E ele tá se reposicionando para isso. Então, eu digo que, no momento atual, é uma tentativa de aliança dessas figuras mais tradicionais, menos degradadas, com a família Bolsonaro para tentar compor. E o Bolsonaro sabe também, Anderson, esse é um dado importante, o Bolsonaro sabe também que se ele abdicar de ter uma representação orgânica à sua família, ele pode muito bem ser substituído enquanto figura de liderança política na extrema-direita. Então, a extrema-direita tem muita dificuldade, do ponto de vista concreto, político-eleitoral, tem muita dificuldade de se apresentar como uma figura puro sangue. E, de outro lado, o campo político em torno do Lula, daí, Anderson, né, não sei se tem tempo aqui para fazer uma em relação a isso, né? Mas, concretamente, tem mais possibilidades do ponto de vista político-eleitoral, porque o Lula se fortaleceu do ponto de vista político-eleitoral, né, nesse processo desse ano, e tem uma grande capacidade de manter figuras. Por exemplo, uma Simone Tebet, que no final do ano passado, lembra, quando a popularidade do Lula começou a cair, a Simone Tebet começou a sair em declarações públicas fazendo críticas ao próprio governo. Depois que a popularidade do governo Lula volta a subir pelos elementos que a gente tratou, né, na parte inicial aqui do programa, ela já retirou as críticas ao governo, ela já entendeu que esse espaço para uma terceira via, nem Bolsonaro, nem Lula, já está se diluindo, já está se acabando. Por quê? Porque o Lula conseguiu de novo se recolocar. E, portanto, ele ganha a possibilidade de trazer mais setores desse, entre aspas, centrão para dentro da aliança. E essa é uma disputa que está no interior do próprio PT, né? Tem setores do PT que não querem ampliar a aliança, querem fazer uma aliança apenas com os partidos de esquerda no primeiro turno e no segundo turno aí fazer as alianças,
E tem outros setores, como, por exemplo, o José Dirceu, né, representado pelo José Dirceu, que fala abertamente. Eu vi uma entrevista do José Dirceu recentemente para o Breno Altman, e abertamente o José Dirceu coloca que sim, é preciso ampliar o campo de alianças, é preciso trazer, né, especialmente o PSD de Kassab, mas também tentar trazer o MDB e o União Brasil / progressistas para dentro da aliança. E, obviamente, Anderson, que aí o preço para se trazer mais ainda é maior ainda do que o preço que já se pagou na eleição passada por trazer Geraldo Alckmin. Né? Então, eu diria que, desse ponto de vista, nós temos uma disputa no interior da direita para ver se alguém vai conseguir assumir o protagonismo desse campo social, e no interior desse campo, representado por Lula, uma tendência muito consolidada de ampliar o bloco de alianças e de travar ainda mais qualquer possibilidade de mudança estrutural no interior da institucionalidade burguesa instituída e no interior da presidência da República nos próximos 4 anos. O que é péssimo porque, de um lado, bloqueia certas pautas, mas de outro também pode quebrar ilusões, né? Ilusões de que essa luta institucional e que o presidente Lula representa, de fato, os interesses mais profundos da classe trabalhadora. Mas isso só o futuro vai dizer, né, Anderson? A história é um terreno de possibilidades, mas é o futuro que vai determinar. Eu tenho pouquíssimas esperanças de que haja uma quebra dessas ilusões em torno do lulismo. Me parece que o interior do lulismo, esse seio mais próximo do presidente Lula, é meio que semelhante ao que acontece com o bolsonarismo. É quase que uma seita. Essa turma defende o personagem ali, o seu ídolo, o seu grande líder, de uma maneira quase que cega. Pelo menos é o que eu tenho percebido ao longo dos últimos tempos. Nem as seguidas demonstrações que esse governo tem dado de que é uma gestão que prioriza, acima de tudo, os interesses do capital hegemônico, nem isso está evidenciado nesse terceiro mandato, tem retirado do Lula esse apoio de um núcleo mais central do petismo. Enfim, falar em Lula, Maurício, ontem o presidente defendeu a redução da jornada de trabalho e também a isenção dos valores pagos a título de participação nos lucros e resultados, chamados PLR. Mas o Lula não se comprometeu propriamente em encampar essas pautas. Essas são demandas históricas do movimento sindical. No início desse evento de ontem, da sanção da isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil, Lula acabou ouvindo ali pedidos das centrais sindicais para que valores pagos como o PLR fossem também isentos do imposto de renda no futuro, e disse o seguinte, abre aspas, eu estava ouvindo aqui o Lira, deputado Arthur Lira, né, que é o relator desse projeto da isenção do imposto de renda, falar da participação no lucro é uma coisa que a gente vai ter que avançar, não sei quando, mas nós vamos avançar. São coisas que a sociedade moderna do século XXI exige. A gente não pode continuar com a mesma jornada de trabalho de 1943. Não é possível. Fecha aspas, palavras do presidente. O problema, Maurício, é que o Lula fala, mas não faz nenhum movimento prático para que essas pautas sejam, de fato, analisadas, debatidas. Enfim, me parece mais uma vez, o Lula jogando para a torcida, né? Anderson, aí que tá, né? Como a gente não tem uma força política organizada e independente que represente de fato os interesses da classe trabalhadora, isso permite ao Lula e ao governo adotar essa postura dúbia, né? Fazem declarações de que sou totalmente a favor, vamos reduzir a jornada de trabalho, mas não se move para isso, e quando se move já antevendo a oposição parlamentar e fazendo aquela velha jogada, né? Eu jogo uma coisa que eu sei que o parlamento vai rejeitar para dizer que eu tentei fazer e que o parlamento não deixou. Mas você não move, de ponto de vista que seria o essencial, não move a sociedade como um todo, não utiliza dos canais e das possibilidades da presidência da República para fazer a mobilização social em torno das pautas que estão colocadas. Então, o presidente, ele abdica do que seria algo... até mesmo dentro de uma república burguesa, né, uma república burguesa que quisesse minimamente romper com ganhar graus de autonomia em relação à dinâmica internacional do capital, né, que seria mobilizar as forças sociais para pressionar politicamente o parlamento. Então, o Lula ele permanece nessa posição que é muito permitida, digamos assim, pela ausência de uma perspectiva organizada e independente da classe trabalhadora, que se daria no âmbito da organização mais direta dos trabalhadores, sindicatos, movimentos populares, mas também na organização política dos trabalhadores, que hoje não está colocado.
Então, diante disso, eu tenho muito ceticismo em relação ao real interesse que o governo tem em fazer avançar a questão da redução da jornada de trabalho no Brasil. Eu acho que essa sim é uma questão chave. Eu diria assim, não vou ser contra a redução do imposto de renda, porque tem um efeito positivo para essa parcela mais empobrecida da população brasileira, por mais que os valores que vão deixar de ser pagos sejam pequenos, por uma família que tem uma renda menor do que um salário mínimo, 2 salários mínimos, acaba sendo um incremento bastante significativo. Mas eu repito, isso daí se dá no âmbito da renda, né? Não se dá no âmbito da propriedade e da lucratividade do grande capital. A redução da jornada de trabalho também não mexeria na propriedade do grande capital, mas mexeria na lucratividade de setores, dos piores setores que existem na economia brasileira, que são aqueles setores que estão ultra colocados em cima da exploração desmedida da classe trabalhadora, né, das jornadas exaustivas, da destruição das condições físicas e mentais dos trabalhadores. Então, isso me parece que não há uma deliberação, não há uma posição assertiva, como de fato houve no caso do imposto de renda. Isso é importante dizer. Então, os mecanismos que se utilizou na questão do imposto de renda não são utilizados, pelo menos até o momento, e acho que dificilmente serão utilizados no ano que vem, né? Porque esse ano já está meio que se encerrando. Acho que a única discussão que vai centralizar a atenção do parlamento vai ser a discussão em torno da lei orçamentária anual e da LDO, né? Da lei de diretrizes orçamentárias. Mas ano que vem eu tenho muito ceticismo de que essa pauta vai ser colocada pelo governo com uma única ressalva, Anderson. No caso de fato, a mobilização popular em torno da 6x1 se recolocar, porque ela está presente, ela foi feita com grande ímpeto no final de 23, ao governo assumir e não encaminhar, tem um certo arrefecimento, mas pode sim, daí a partir de baixo, né, da população trabalhadora para cima, aí sim pressionar para que o governo tenha que mobilizar alguma coisa em torno da 6x1. Então, acredito que o que vai determinar se de fato a gente vai ter um avanço ou não da jornada de trabalho não é a intenção, a vontade, o desejo do governo e do parlamento, mas sim a pressão da classe trabalhadora que se fez sentir lá no final de 23 em torno da 6x1 e que pode voltar a se fazer sentir desde que haja essa capacidade de centralizar os interesses dessa massa de trabalhadores que tem um grande interesse no fim da 6x1. Não é pouca gente que tem interesse no fim da escala 6x1. A minha mãe trabalhou a vida inteira em supermercado. Eu sei o que é o drama de só ter o domingo livre, né? O drama familiar, até no sentido conservador das coisas, né? Na família, como se desestrutura as organizações familiares. Então, é uma pauta muito importante que poderia reabrir um debate sobre a jornada de trabalho, que seria muito positivo para a classe trabalhadora, Anderson, porque a gente sabe que o trabalhador que está trabalhando o tempo em quase que 24 horas por dia, ele tem muito pouco tempo para pensar e refletir sobre a política. Então, é muito importante a redução da jornada de trabalho. O Marx dizia, né, a primeira vitória da economia política dos trabalhadores contra a economia política do capital foi a redução da jornada de trabalho. Ela é decisiva, inclusive, para o processo organizativo da classe trabalhadora. Então, vejo que de baixo para cima é possível que haja uma mudança, mas de cima para baixo é só declarações, meias palavras, né? Nunca declarações decisivas. E muita gente não tem nem um domingo, né, o Maurício? Faz bico, né? Pois é, muitos trabalhadores acabam tendo de trabalhar no domingo e folgando durante a semana, não podem estar com a família propriamente, enfim, um drama enorme. Ou trabalho na própria casa, né, Anderson? Autoconstrução, é um sofrimento da classe trabalhadora. É isso. Mas o nosso retrocesso histórico é tão grande, Maurício, que a gente aqui está discutindo o fim da escala 6x1, enquanto boa parte do mundo está falando da escala 4x3. Eu acho que isso é muito simbólico em relação ao tamanho dos retrocessos históricos que o Brasil tem diante do que a gente vê nesse avanço da lógica neoliberal cada vez mais intensa aqui no nosso país. Maurício, eu também quero te questionar a respeito desse escândalo que a gente teve aí do Banco Master, né? Fraudes monumentais que a gente observou sendo evidenciadas pela operação da Polícia Federal na última semana, que prendeu lá o Daniel Porcaro, o presidente, o dono lá do banco, enfim. Eu queria te ouvir um pouco a respeito disso, dessa situação envolvendo o Banco Master, os efeitos que ela pode produzir, inclusive, para a própria política. Muitos atores políticos estão envolvidos aí nessas fraudes. Muito provavelmente o governador Ibanez Rocha, lá de Brasília, temos aí o governador do Rio de Janeiro também envolvido até o pescoço diante
desses investimentos aí de recursos do Rio Previdência em fundos do Banco Master, enfim, como é que você avalia esse escândalo e o que é que ele pode produzir, não só para a economia, mas principalmente para a política aqui no nosso país? Bom, em primeiro lugar, esse escândalo do Banco Master revela a promiscuidade que existe entre os agentes do grande capital e as agências reguladoras. Né? O próprio Banco Central, como uma agência, também funcionando como uma agência reguladora do sistema financeiro. Você veja que é um descalabro a gente acreditar que existe algum grau de regulação do Estado sobre a atividade, sobre os lucros e a dinâmica da propriedade privada, especialmente dos lucros especulativos que estão envolvidos aí também, né, nesse sistema financeiro. A gente vê, em primeiro lugar, isso, né, a promiscuidade completa, a incapacidade, o grau de dominação que o Estado brasileiro e todos os demais estados nos países do mundo têm hoje da dinâmica do grande capital na sua fase mais agressiva, que seria essa fase recente de ultrafinanciarização da economia, né, do domínio da dinâmica do capital fictício, que é aquele capital que nem se produziu, mas já está precificado, já está especulando sobre a economia. Ele é gigantesco e aparece nesse escândalo do Banco Master. Outro ponto importante que é revelado, né, a fraude, que é o discurso feito aos trabalhadores, especialmente aos trabalhadores do setor público, de que a sua previdência social vai ser garantida através da aplicação de recursos da previdência no sistema financeiro privado, com maiores taxas de rentabilidade, retirando do Estado a exigência de garantir a previdência e a proteção social e jogando para os mecanismos do mercado. Isso daí já os vários fundos de previdência, né, institutos de previdência de estados, municípios, tinham dinheiro aplicado no Banco Master, o que mostra a vulnerabilidade do sistema previdenciário brasileiro, que vem migrando sistematicamente, não é de agora, já de bastante tempo, de décadas, vem migrando, né, de uma garantia pelo fundo público estatal, que garantia anteriormente o pagamento das aposentadorias e das pensões, para a garantia via rentabilidade de mercado. Então, isso mostra o que os trabalhadores estão fazendo. Estão trocando a estabilidade do fundo público, que está sendo sucata, que ao trabalhador deixar de receber o dinheiro pelo fundo público, esse fundo público está indo para o grande capital, porque essa é a dinâmica, não é que o Estado está deixando de gastar, ele está repassando esse recurso para os setores do grande capital através de vários mecanismos financeiros, fiscais, creditícios, vários mecanismos que o Estado tem de repassar esse recurso para ele. E daí o servidor público deixa de ter garantido sua aposentadoria pela estabilidade do fundo público e troca pelas ilusões e pela ilusão de rentabilidade futura do mercado e das grandes, né, e da especulação financeira que é feita em torno disso. E a gente vê aí do Banco Master a vulnerabilidade, né? Então, acho que tem esses vários elementos, né, os agentes políticos envolvidos, a forma como se desregulamentou o mercado financeiro recentemente, esse processo de desregulamentação, de ampliação da dinâmica financeira, não é que ele aconteceu lá atrás e parou de acontecer mais recentemente. Agora, em todo lugar aí você vê um novo banco surgindo, essas fintechs e tudo mais, né? O crédito facilitado, hoje qualquer trabalhador pega, abre um aplicativo, baixa um aplicativo dessas fintechs e pega um crédito em poucos minutos, se endivida. Então você vai vendo que vai criando uma cadeia de vulnerabilidade que não acredito que nesse escândalo do Banco Master vai ter uma capacidade de generalizar uma crise financeira. Porém, a gente está numa dinâmica internacional do capitalismo que não me admiraria se logo em breve, daqui a alguns anos, daqui a pouco tempo, a gente tenha uma nova explosão de uma bolha especulativa e um novo ciclo profundo de crise do grande capital. Que daí esse tema, Anderson, se vincula com aquela nossa análise anterior de que não há uma perspectiva organizada da classe trabalhadora. Porque a perspectiva organizada e independente da classe trabalhadora só vai se constituir nas contradições desse processo. Justamente desse processo que vem de uma total estabilidade, um total controle, mas que na sua essência, por estar assentado sobre as relações de produção do capital, tem como essência a completa instabilidade. Então você veja, o sistema político está assentado em cima do capital. É o capital que define o sistema político, é o poder econômico que define o poder político, né? E o sistema político se vende como estável, porque, né, bem ou mal, a gente fala, mas ele continua tocando os interesses do grande capital.
Porém, a base do sistema político, que é justamente a economia capitalista, ela tem na sua essência, na sua dinâmica, justamente a instabilidade, né? Aquilo que o Marx dizia, tudo que é sólido se desmancha no ar. E a gente não está não está ausente do nosso horizonte que essa suposta estabilidade do sistema político brasileiro possa ruir na instabilidade do sistema econômico, que já é a tônica em nível internacional. É só a gente ver a forma como o capital está tendo dificuldades para se reproduzir na escala ampliada que se reproduzia anteriormente, e como ele está tendo que recorrer a mecanismos mais agressivos de dominação, né? E é justamente esse recurso com a posição mais de extrema-direita. Então, eu digo que esse escândalo do Banco Master revela os aspectos, digamos assim, superestruturais da relação entre Estado e capital, né, da relação de jogar a previdência dos trabalhadores para o mercado, mas também revela essa vulnerabilidade estrutural do próprio sistema econômico e, portanto, do sistema de dominação política. Então, quando a gente fala aqui, Anderson, que para ano que vem, a gente sempre faz, a conjuntura, ela tem as temporalidades, né? No processo eleitoral do ano que vem, eu vejo que um cenário bastante instável do ponto de vista das figuras que vão disputar, talvez mais instável no interior da extrema-direita, mas do ponto de vista do campo representado por Lula, né, uma certa estabilidade. Porém, a gente não está fora de cogitação no decorrer do tempo que as contradições da própria crise do capital, né, de um novo momento de aprofundamento da crise, possam criar rusgas, criar fricções que possam despertar no interior da classe trabalhadora forças que aparentemente não estão presentes. Portanto, apostar nessa dialética do movimento da realidade que pode construir aquilo que seja, né, uma alternativa para a esquerda que esteja vinculada com os interesses da classe trabalhadora no futuro próximo, no futuro de médio prazo. Aí a gente não tem como prever, mas que vai acontecer um novo ciclo de crise do capital, isso é mais do que evidente, é da própria dinâmica da acumulação capitalista que isso aconteça. É isso. Ô Maurício, para a gente fechar aqui o nosso papo, eu queria te questionar a respeito, você falou um pouco sobre a esquerda na tua última resposta, eu queria avançar nesse tema. A gente está aí, mais uma vez, às vésperas de ano eleitoral, um ano importante para o nosso país, ainda que a gente entenda que a política deve ser feita nas ruas e não durante os processos político-institucionais. Mas o que a esquerda precisa ter como foco em 2026 na tua avaliação? Esse ano onde a direita aí não vai ter mais, entre aspas, a sombra do Jair Bolsonaro, o ex-presidente está preso, essa reorganização de forças que eu tenho citado aqui de maneira insistente ao longo do nosso papo, mas qual é o principal papel, o principal foco que a esquerda deve ter, ou o principal objetivo que o nosso campo deve ter no ano de 2026, ano de eleições? Anderson, primeiro eu caracterizaria, né, a esquerda que a gente está, porque senão a gente fala o que o Lula deve fazer. O Lula representa o campo, né, da governabilidade burguesa, e esse é o campo que ele representa. A gente não tem que ficar fazendo pregação, o que o Lula deveria fazer. Eu acho até um exercício meio impotente. O Lula deveria fazer isso, aquilo. O Lula faz aquilo que ele tem convicção e aquilo que dá certo, dentro da concepção que o Lula representa. Ele não é um político que comete erros. Aliás, ele tem uma habilidade de acertar muito grande dentro do campo que ele representa. Então, eu vou falar aqui da perspectiva dos trabalhadores, né? Aqueles setores da esquerda que representam uma perspectiva dos trabalhadores. E aí, Anderson, existem setores dentro do PT que representam esses interesses dos trabalhadores, existem setores dentro do PSOL, existem setores dentro de vários desses pequenos partidos, existem setores que não estão no mundo partidário, né? Mas estão pulverizados em pequenas organizações, maiores, menores, regionais ou nacionais. Portanto, esses setores que hoje são, digamos assim, amplamente sem potencial para afirmar uma hegemonia de transformações na sociedade brasileira. Então, para esses setores, eu diria que é fundamental, né, pensando que o processo eleitoral vai ser um processo muito dominado por essa hegemonia que está colocada e que, ao ter uma figura de extrema-direita, de um lado, cria uma ameaça, né, que é real, porque, de fato, um governo de Tarcísio, um governo de Cláudio Castro, a gente vê o que é o desastre que promove do ponto de vista de tocar os negócios do Estado com outro matiz, com outra tinta, com outra pintura, né, mais agressiva, mais focada na chacina, no genocídio, na violência, tal como o Bolsonaro durante a pandemia e tal como agora Cláudio Castro aí na chacina no Rio de Janeiro. Então, óbvio que tem diferença. Então, de um lado,
tem esse elemento. De outro lado, a própria existência dessa extrema-direita facilita para o Lula não precisar se comprometer com muita coisa, além de eu vou manter tudo que está aí, porque olha o que vem aí, é muito ruim. Então, é uma eleição muito dominada do ponto de vista da possibilidade de se tornar força hegemônica. Então, o que resta para o ano que vem, vamos pensar só 2026, para esses setores que representam a perspectiva da classe trabalhadora, resta, em primeiro lugar, continuar acumulando força no interior das lutas organizadas dos trabalhadores, sejam elas quais forem, né, continuar marcando posição, se consolidando, construindo lideranças, construindo perspectiva política revolucionária no interior das lutas concretas, né, tentar, eu acho que é muito importante tentar cavar uma retomada da luta pelo fim da escala 6x1, acho que é uma pauta que tem ainda potencial de ser recuperada e emparedar de alguma maneira o discurso do governo, né? Então acho que é um ponto importante. Então, no âmbito específico das lutas cotidianas, permanecer nesse processo organizativo, ganhar mais densidade teórica, intelectual, abandonar ideias que sejam estranhas à classe trabalhadora, ideias que vêm dessas novas tendências pós-modernas e que não facilitam a organização dos trabalhadores, pelo contrário, né, ideias que desorganizam a classe, que fissuram a classe, e não estou falando que não tem que absorver a pauta das mulheres, dos negros, nada disso, mas dentro do interior da perspectiva da classe trabalhadora. Né? E não aquele interior da perspectiva liberal de se afirmar através do mercado, de se afirmar através dos costumes, não é disso que se trata, é se afirmar através dos direitos universais dos trabalhadores, que obviamente vão incorporar mulheres, negros e todas as demais frações da classe trabalhadora. Né? Então, já teria duas dimensões, né? A dimensão político-organizativa prática, a dimensão teórico-intelectual, né, ideológica. E, por fim, Anderson, no processo eleitoral, eu diria que a posição dessa perspectiva da classe trabalhadora é tentar afirmar um programa, né, que, pelo menos programaticamente, possa, de alguma maneira, pautar o debate em certas franjas organizadas da classe trabalhadora e que possa preparar, né, deixar como sementes, como embriões, para um próximo ciclo de lutas. Eu vejo muito pouca possibilidade. E eu acho também muito ingênuo esse debate entre apoiar no primeiro turno, apoiar no segundo, não apoiar. Eu acho muito rarefeito, muito pobre, do ponto de vista do que, de fato, são os desafios históricos que a gente tem enquanto classe trabalhadora, que se pretende uma perspectiva revolucionária e comunista. Né? Então, diante disso, eu diria que são três dimensões. Primeiro, né, tocar as lutas políticas e organizativas concretas e tentar fazer da escala 6x1 um ariete que pressione para que haja algum tipo de modificação mais estrutural da economia brasileira, disputar teórica e intelectualmente, ideologicamente, o sentido de ser uma esquerda revolucionária, e, por fim, no processo eleitoral, tentar se afirmar programaticamente. E aí eu acho que cada organização vai ter a sua dinâmica de se afirmar programaticamente, né? Então, porque daí um programa que você coloca com poucas ilusões, tá, Anderson? Eu tenho pouquíssimas ilusões de que vai ganhar uma grande dimensão a esquerda mais, digamos assim, associada a essa perspectiva do trabalho, da classe trabalhadora, no ano que vem. A eleição tende a ser uma eleição bastante dominada por essa conjuntura que a gente tratou aqui, né? Dominada pelos interesses do grande capital. Uma eleição que vai tocar em elementos secundários, mas não desimportantes, né? Como violência, como aspectos mais... a dinâmica internacional, a adesão ou não aos Estados Unidos, eu acho que vão comandar o debate eleitoral. São questões secundárias, não são desimportantes, são secundárias, né? Porque a questão essencial, que é a estrutura de classes, a estrutura da propriedade privada, a estrutura da dominação política, essa me parece que vai estar ausente do processo eleitoral do ano que vem. Então a gente tem que estar preparando o terreno programaticamente para um novo ciclo de lutas que vai acontecer de acordo com as contradições do próprio capital. Porque a luta de classe nunca nos faltará. Enquanto a sociedade for de classe, a luta de classe é a tônica. É isso. Maurício Molinari, quero agradecer muito a tua presença aqui. Já quero aproveitar para te desejar boas festas, porque muito provavelmente a gente não vai conversar mais ao longo desse ano de 2025. Quero agradecer todas as vezes que você esteve aqui ao longo desse ano dialogando com a gente, enfim, trazendo as suas análises a respeito dos temas importantes da política nacional. Muito bom fazer esse papo aqui contigo ao longo desse ano de 2025 e em 26 certamente estaremos juntos aqui novamente nas análises. Obrigado mais uma vez, boas festas para você, seguimos na luta. Obrigado, Anderson, boas festas para ti também, sempre um prazer estar aqui contigo e vamos continuar fazendo essas discussões em 2026, é muito instigante sempre vir aqui conversar contigo e com todos os ouvintes que acompanham o Faixa Livre. Um grande abraço, boas festas para ti também. Obrigado, camarada, uma alegria. Um abraço, até a próxima. Um abraço. Conversamos aqui com Maurício Molinari. Maurício Molinari,
que é economista, mestre em serviço social pela Universidade Federal de Santa Catarina e assessor sindical, falando sobre os temas importantes da política nacional, enfim. Pessoal, vamos seguir aqui com o nosso programa. Antes disso, rapidamente, se inscreve aqui no canal. Você que ainda não está inscrito, aproveita esse momento, se inscreve no canal, deixe o seu gostei, o seu like aqui na nossa transmissão de hoje. É muito importante esse apoio. Vocês nos dão aqui de graça. Se não paga nada, deixe o seu gostei, mande seu comentário, sua mensagem aqui para a gente. Enfim, importantíssimo esse apoio aqui que vocês nos dão, interagindo com o nosso programa, se engajando com Faixa Livre. Faço esse pedido aqui para vocês sempre, aqui no